Gente, eu preciso ser muito honesto com vocês. Quando eu olhei a lista de filmes de 2026, Mortal Kombat 2 não tava nem perto de estar ali no meu top de filmes aguardados do ano. Eu não gostei do filme anterior, ali o filme de 2021. É um filme que eu lembro que teve todo um lance de divulgar a primeira cena, que era muito legal. E aí depois que eu assisti, eu fiquei com a sensação de óbvio que eles vão divulgar essa cena, é a única coisa boa que eles tinham pra mostrar. E eu vi aquele filme, pô, não me agradou, filme completamente esquecível. E aí eu vi que ia ter esse 2 e eu falei, tá bom, né? Vamos ver o que vai sair daí, mas eu tô com zero expectativa. Mas nada como um filme honesto. Um filme que é honesto com o público dele, é um filme que é honesto com a proposta dele. E aí é um filme que ele vai, e assim, eu vou ser muito sincero, ele parece que pega todas as reclamações sobre o filme anterior, faz uma lista e ele vai ticando uma por uma, de uma forma que, beleza, as pessoas podem até reclamar que ele foi um filme que ele não ousou, né? Ele jogou no seguro, mas ele jogou muito bem. E ele traz uma coisa ali de uma narrativa com um DNA dos anos 90, sabe? Que me remete diretamente ao filme do Mortal Kombat ali, de 95, que, beleza, não é o melhor filme da face da Terra, mas é um filme também super divertido e ele entrega ali numa embalagem atualizada, numa embalagem que faz sentido com a lore do jogo, para aquele fã mais hardcore, mas faz sentido com as pessoas que também não ligam com isso, que jogavam só porque queria um joguinho de lutinha e entregam um filme de lutinha, que ele é, como eu falei, muito honesto com isso. Ele não tá buscando reinventar a roda, ele não tá querendo ser a melhor adaptação de videogames do cinema, embora nessa sacada de ser um filme honesto, simples e apostar no que funciona, ele até que, ao meu ver, consegue se destacar como uma boa adaptação de videogame. A barra é meio baixa, né? A gente sabe que adaptações de videogame não são lá reconhecidas por sua grande qualidade, né? Tem um ou outro que se destaca, mas eu acho que Mortal Kombat 2 consegue entrar nesse hall aí dos filmes que se destacam sendo adaptações de videogame. E acho que a primeira coisa que ele conserta que faz muito bem pro filme é o lance do protagonista. Ninguém gostou do Cole Young. A Cole Young, dali no primeiro filme, acho que todo mundo queria que ele nem aparecesse nesse, ou que aparecesse já pra sair de cena logo no primeiro momento, né? Afinal de contas, tem Mortal no nome por um motivo, e todo mundo queria que esse motivo fosse Cole Young, né? Todo mundo queria que esse Cole Young saísse logo de cena, e muitas pessoas comentaram que aquele primeiro filme, ele deveria ter sido protagonizado pelo Johnny Cage. E aí, o que eles fizeram? Eles não apenas trouxeram o Johnny Cage como protagonista desse segundo filme, como fizeram uma escolha muito acertada, que é a do Karl Urban, que tá colecionando franquia, tá em Senhor dos Anéis, tá em The Boys, tá no universo da Marvel, tá em Star Trek, e agora ele é o Johnny Cage de Mortal Kombat. Eu lembro que muita gente, quando ele foi anunciado, falou que, não sei se o Karl Urban, ele funciona como Johnny Cage, e eu falei, cara, é o Karl Urban, sabe? Tipo, a resposta certa tá ali. A resposta certa não é sim ou não, a resposta certa é Karl Urban. Ele é muito carismático, ele encarna o Johnny Cage de uma forma ali muito boa, e ele, junto com a Kitana, interpretado pela Adeline Rudolph, são meio que os dois co-protagonistas de Mortal Kombat 2, de uma forma que o filme realmente conseguiu equilibrar ali não só aquele lado mais dramático, narrativo, né, afinal de contas o filme tem que ter sua narrativa, mas também de ser um filme de lutinha, da gente ter simplesmente os um contra um ali, bem na pegada do jogo, bem na pegada ali de você ver um personagem de cada lado da tela, de uma forma que faz uma referência direta ao que é Mortal Kombat, né? O que existe no imaginário das pessoas que é Mortal Kombat, enquanto ele também não deixa de ser um cinemão pipocão, assim, de primeira, que antes de mais nada, ele se preocupa em ser um grande entretenimento, não só para o público que é fã dos jogos, mas também para as pessoas que simplesmente estiverem procurando um bom passatempo. E antes de eu continuar, se você tá gostando desse vídeo, tem muito mais aqui nesse canal. Se você caiu de paraquedas, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, então já te convido a se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo se você estiver curtindo, e também comentar aqui o que você acha de Mortal Kombat 2, qual que é a sua expectativa pro filme se você ainda não viu. Se você já assistiu, comenta o que você achou, que eu tô bem curioso, vou ler todos os comentários. E se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando de Mortal Kombat 2, uma das grandes surpresas do ano, dirigido pelo Simon McQuaid, e que traz aí o nosso querido Karl Urban como Johnny Cage, como eu falei, esse co-protagonista desse filme, cuja história, assim, preciso mesmo trazer uma premissa aqui, sabe, Mortal Kombat, é lutinha e tem um lance de salvar a Terra. Acho que esse é o mínimo que eu posso falar. Inclusive, esse filme, ao meu ver, ele cai muito ali, quase naquele mesmo cenário de Super Mario Galaxy, né, que é a coisa do, pô, o que você tá esperando desse filme? Você vai esperar ali realmente a história mais complexa e bem escrita da história, das narrativas das histórias? Eu acho que não faz sentido. O McQuaid, ele entende o que os fãs queriam, ele entende o que Mortal Kombat enquanto game tem a oferecer
para uma adaptação, e ele faz isso da melhor forma possível. Como? Ele coloca as lutinhas, ele faz referência aos games, ele casa com uma história que é uma história até meio ok, meio clichêzona em alguns momentos, principalmente quando é para desenvolver a personagem da Kitana, mas oferece 2 arcos narrativos muito satisfatórios, né, o arco do Johnny Cage e o arco da Kitana, enquanto ele vai ticando tudo que os fãs queriam. Então os fãs queriam o Johnny Cage ali como protagonista, ele é um dos protagonistas. Os fãs queriam um equilíbrio interessante das lutas com uma história, ele traz esse equilíbrio. Os fãs queriam referências, cara, assim, tem luta, ele tem uma luta do Liu Kang, que ele parece tirada diretamente dos games, a forma como a luta se encerra, os fatalities, é tudo muito legal, e é tudo que traz muita essa referência, como eu falei, do imaginário de Mortal Kombat, né, aquela coisa que você pode ter jogado só uma vez na sua vida, ou você pode talvez nem ter jogado, mas conhecer Mortal Kombat, e você tem uma premissa na sua cabeça, né? Você tem uma ideia na sua cabeça, que é uma ideia que vai fazer sentido quando você assistir esse filme, se você não ficar se preocupando demais com o fato da história ser meio pífia. Aliás, um dos grandes acertos desse Mortal Kombat 2 é o fato dele trazer ali pro DNA dele uma coisa meio anos 90, né? Como eu falei, o primeiro filme do Mortal Kombat, que é o filme que eu me lembro ali dos anos 90, ele era muito divertido, ele é um filme bem trash, mas que tem o seu valor até pela nostalgia. Aqui, a gente tem vários momentos que ele traz essa mesma veia, sabe? Seja nas frases de efeito, nas poses que eles fazem, nos efeitos especiais. Tem um efeito especial ali de um personagem sendo partido ao meio, que você olha e fala assim, cara, esse é muito mal feito, mas é tão legal de ver, porque é um mal feito que você vê que não é porque os caras não souberam fazer, porque fizeram na pressa, é porque tem realmente essa ideia, essa premissa absurda, essa coisa do caricato que vem diretamente dos games e também que foi trazida também pro filme dos anos 90. Inclusive eu comentei que o personagem que é partido no meio, esse é um filme que ele faz um ótimo uso da censura mais alta, né, da classificação indicativa mais alta. Ele é um filme que chega aqui com a classificação indicativa mais 18, ele é R-rated nos Estados Unidos e ele faz uso disso muito bem, porque é um filme com muito sangue, um filme com muitas cenas assim, mais visualmente carregadas, né, tem vários fatalities ali que são muito pesados, não é um filme infantil, é um filme que realmente, pra quem jogou aquele jogo e via ossos quebrando, membros sendo arrancados, né, pessoas sendo partidas ao meio, enfim, tudo que Mortal Kombat tem de oferecer pra família tradicional brasileira. E eu achei até divertido como ele acaba sendo um filme que ele parece meio fiel a uma tradição de alguns games, né, de franquias dos games, que é de trazer um filme, né, trazer um primeiro ali meio fraco, mas entender a personalidade, o DNA e a fórmula no segundo, né, no 2. E aqui o primeiro filme ele era muito ruim, e esse segundo ele corrige todas as falhas, ele acerta em tudo que o primeiro já tinha acertado, que era pouco, mas tudo que o primeiro tinha errado, esse aqui consegue entregar muito bem. Então todo o lance das lutas, por exemplo, serem bem filmadas, bem coreografadas, eu acho que existe uma montagem muito legal nas lutas, que dá um ritmo legal pro filme, apesar dele ser um pouquinho episódico ali no primeiro momento. Quando ele começa a apostar na narrativa mais fluida, né, realmente contar uma historinha e sair só daquelas lutas individuais, ele também consegue ter um ritmo muito legal. Acho que isso é muito importante para que não seja um filme cansativo, até por ter muito personagem, por ter uma história que ela é uma história muito pouca para ter personagens demais, assim, e de forma que consiga dar o tempo e o momento para cada personagem ter ali o seu espaço, sabe? Não fica uma coisa que, não, é o Johnny Cage, a Kitana e o Liu Kang e os outros só estão lá. Não, eles têm o seu momento, eles têm o seu porquê de estarem lá, e no final das contas eles servem muito bem ao que o filme está contando, né? Ao que o filme ele tá querendo ser, que é essa coisa bem descompromissada, bem mais divertida e até meio escrachada, né? Aquela coisa bem galhofa, que é o que dá pra esperar de um filme desse. E justamente por ter muito personagem, que é importante frisar que o filme tem uma escolha de ter 2 coprotagonistas para desenhar um arco narrativo mais coeso ali, e eu acho que ele faz isso muito bem. A personagem da Kitana é uma personagem que ela é interessante, ela tem um arco com questões ali de conflitos, de traumas, é uma personagem muito fácil de você ter empatia, né, de você sentir o drama dela, que ela carrega desde o começo do filme até o seu final, enquanto o Johnny Cage ele traz uma outra pegada, né? Ele tem uma pegada mais leve, mais engraçada, serve para fazer um comentário metalinguístico sobre Hollywood, né? Sobre o lance, por exemplo, de ter remakes. O Johnny Cage ele é um ator que tá já mais ali, mais velho, meio em decadência, e aí a gente vê personagens comentando sobre os filmes dele, a gente vê cenas dos filmes de quando ele tava no auge, e tem todo o lance de que, pô, seria muito legal um remake dos filmes que o Johnny Cage fez, sabe? Existe essa piada, existe essa
referência e essa autoconsciência, que é uma autoconsciência que você consegue identificar durante todo o filme e que mostra que Mortal Kombat 2 está com uma intenção muito clara de ser esse filme mais pipocão, de ser esse filme mais diversão, e que ele não tá em nenhum momento se levando a sério, apesar dele ter, por exemplo, um visual muito mais sóbrio em vários momentos do que o que a gente tá vendo ali pelos trailers de Street Fighter, que vai ter uma coisa muito mais caricata, muito mais colorida. Então ele é um filme que sabe assumir esse DNA, ele sabe assumir a sua proposta, as suas ideias, a personalidade que os jogos têm, e enquanto ele tá ali conseguindo fazer uma coisa que ainda é bem galhofa, ainda é bem bizarra, ainda é uma coisa que você vai se divertir, você vai dar risada e vai estar ali apreciando um grande momento que é um fatality, né, que é uma referência, que é um finish him, que são coisas dos jogos que estão sendo adaptadas, que estão recebendo a sua releitura, versão ali pros cinemas de uma forma que, cara, assim, eu saí completamente surpreso, né? E quando o filme acabou, a energia ali do espaço, a energia ali do cinema era que tava todo mundo realmente olhando e falando, cara, é bem melhor do que eu pensei, porque o primeiro, ele joga a expectativa tão lá embaixo que eu acho que todo mundo foi meio assistir um pouco a contragosto, né? Talvez querendo ter esperança, porque tinha o Johnny Cage, porque dava pra ver que o filme tava ali focando nos personagens dos jogos. Mas quando acabou, eu senti que ninguém tava realmente muito preparado pra sustentar quão legal ia ser Mortal Kombat 2. Eu sei que eu me diverti demais, eu sei que eu fiquei muito surpreso. Então, pra Mortal Kombat 2, nota 8. Eu acho que é um dos filmes mais divertidos de 2026 até aqui. Eu acho que é facilmente uma das melhores adaptações de games que eu já vi. Como eu disse, a barra não é lá muito alta, apesar de que a gente está tendo alguns destaques mais recentes, né? O próprio Super Mario Galaxy, que eu citei nesse vídeo, é um filme que eu gostei bastante, eu me diverti bastante. Mas assim, em matéria de adaptação de games, Sonic 3 ainda é um dos meus queridinhos, eu amei aquele filme, e eu acho que Mortal Kombat 2 tá ali junto com esses dois ali como grandes adaptações. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.